boa tarde aos nossos amigos e amigas do PodQuest, o seu podcast jurídico. Toda semana com um episódio muito especial sobre um tema interessante, um tema instigante, sobre o mundo do direito, sobre as atualidades. Hoje nós estamos com um convidado mais do que especial, uma das maiores referências hoje do direito no Brasil, o professor Camilo Onoda Caldas. Tudo bom, professor? Prazer recebê-lo aqui. Tudo ótimo. Uma verdadeira honra. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. E nós que agradecemos, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito, mas muito importante, muito atual, um tema que a atualidade ela demanda, é necessário que falemos, que é sobre o discurso de ódio, intolerância e discurso de ódio. Professora Cláudia Trajano está conosco. Professora, muito bom estar contigo novamente aqui no nosso podcast, sempre compondo o nosso time. Tudo bem, professora? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende não dá, já do horário que falar assim. Nosso público tá olhando, tá? Quero cumprimentar todo mundo, a nossa audiência, a galera que nos acompanha, pedir que vocês escutam, compartilhem, comentem os nossos vídeos, sugiram temas, estejam com a gente aí interagindo, que a participação de vocês tem sido a nossa vitamina. Quero cumprimentar a galera aí que tá com a gente nos bastidores, produção, todo mundo, Marcelo, que logo vai compor a mesa aqui, que hoje a gente tem muito assunto. Quero cumprimentar vocês. Obrigado. E cumprimentar especialmente o professor Camilo, que eu tô falando dele há quanto tempo, né? Eu quero trazer o professor Camilo. Professor, né? Meu professor deu aula no mestrado, eu sempre falo, dia de sábado, a aula dele começava às 9 e ele ia até umas 3, 4 horas da tarde e a gente ficava vidrado na aula dele. Muito. Uma honra enorme estar aqui com o senhor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, professor. Seja muito bem-vindo, a casa é sua. E já fica o convite para você voltar, porque o assunto não esgota hoje, né? Com certeza. Muito obrigado mesmo. Imagina. Boa tarde, boa noite, bom dia, depende de vocês que escolhem, né? Professor Camilo, uma honra receber o senhor aqui no nosso podcast. Eu já o conhecia, porque eu já acompanho o seu trabalho, os seus artigos, e quando eu descobri que a Cláudia era sua aluna, minha amiga era sua aluna, eu falei, não, Cláudia, você está muito próximo de alguém que eu admiro bastante, né? E seria uma honra levá-lo, o senhor, para o nosso podcast, e a Cláudia fez o contato, e eu fico muito feliz, né, honrado. E, bom, vamos conhecer um pouco do currículo do professor. Vamos lá, professor de Direito Digital da Universidade São Judas e do mestrado da Escola Paulista de Direito, pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, bacharel em Direito e mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade de Presbiteriana Mackenzie, bacharel em Filosofia pela Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Que honra, mais uma vez, recebê-lo aqui, professor. Bem, vamos começar o nosso bate-papo e a gente vai falar hoje sobre um assunto sobre intolerância e discurso de ódio nas redes sociais, no direito digital. E é um assunto que o mundo está se debatendo, né? O que é a sua liberdade de expressão? Onde passa seu ódio? É um liame muito tênue entre uma coisa e outra. E a gente queria saber, professor, o que é o discurso de ódio? Essa é uma pergunta bem importante, porque, de fato, quando as pessoas iniciam debate sobre discurso de ódio, um argumento que costuma aparecer no debate é que o discurso de ódio seria alguma coisa difícil de ser conceituada, difícil de ser verificada e, consequentemente, por trás desse tipo de argumentação, muitas vezes, vem o argumento de que, bom, se não é possível conceituar, definir, verificar, também não seria possível punir alguém por estar propagando discurso de ódio. Então, é preciso dizer que, invariavelmente, quando alguém começa essa discussão, não vou dizer que sempre, mas na maior parte das vezes, ela, de alguma maneira, está querendo advogar, defender a ideia de que ninguém deve ser punido por propagar o discurso de ódio, já que ele não seria passível de ser identificado, a gente não teria como identificar. Eu acho bastante preocupante, né, essa postura de não é possível definir, porque geralmente elas vêm de pessoas que fizeram do discurso de ódio um meio de atuação, sobretudo na política. A gente pode comentar isso depois. Com certeza. Mas
respondendo aí propriamente a pergunta, mas eu queria contextualizar, porque a Claro. gente ouve, né, essa questão, mas o discurso de ódio, isso não existe, é indefinido, etc. Primeiro dizer que, de fato, a gente pode reconhecer que em algumas situações pode ser difícil nós apontarmos se ali caracterizou-se ou não o discurso de ódio. Mas a gente deve se perguntar se isso também não ocorre em outras situações, em outros crimes, em outras ações. Então, quando a gente fala de injúria, quando a gente fala de calúnia, ou mesmo outras coisas, crimes, por exemplo, como roubo, que pode envolver violência ou grave ameaça. O que é uma grave ameaça? Dependendo da situação, pode falar, foi grave ou não foi grave? Foi ameaça ou não foi ameaça? Então, essa zona cinzenta, ela não é própria da questão do discurso de ódio, ela é própria do direito e de diversas outras situações. Claro que tem algumas que são mais fáceis de caracterizar, mas mesmo quando alguém pensa, mas homicídio não é assim, né? Porque matou ou não matou, mas quando a gente fala de tentativa, por exemplo, de homicídio, houve tentativa ou não houve, então a gente percebe que existem vários elementos, e mesmo quando você quer caracterizar, tipificar, se foi latrocínio ou foi homicídio, não é? Dependendo da situação, é difícil, fica numa zona cinzenta. Então dizer que existe essa zona cinzenta e, portanto, não devemos enfrentar ou discutir isso daí, ou então é impossível, né? Na realidade, é uma cortina de fumaça para quem não quer, geralmente, debater seriamente esse tema. E que bom que estou aqui, né, presente com esse convite de vocês, que, pelo contrário, acompanham, né, a atividade de vocês e debatem seriamente os temas, querendo, de fato, trazer esclarecimento para as pessoas. Pois bem, existe uma literatura em torno do discurso de ódio que procura identificar alguns elementos que o caracterizam. No nosso grupo de trabalho para propor estratégias de enfrentamento ao discurso de ódio, que foi instituído pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania na gestão do professor Silvio Luiz de Almeida, né, o atual ministro de Direitos Humanos, nós produzimos um relatório, né, que convido quem está assistindo a ter acesso a esse relatório que está lá no Ministério. Nós trazemos essa literatura e aproveitamos para formular uma espécie de um conceito ali dentro do GT, mas apoiado naquilo que já havia sido produzido por outros, sobretudo por um conceito que a própria ONU traz para o discurso de ódio. Então, de novo, se fosse algo totalmente etéreo, algo completamente impossível de ser delineado, a própria ONU não teria apresentado isso, porque ela inclusive criou um grupo de trabalho específico sobre isso nos últimos anos, o que demonstra como essa temática ela é uma temática que está viva, e aí por isso é até bem oportuno estarmos falando disso aqui. Porque se fosse um tema desprezível, por que a ONU ia dedicar atenção em ter criado isso? E a gente vai poder discutir aqui que não é por acaso que criou agora, né? Por que não criou antes? Esse discurso de ódio já era uma coisa que existia anteriormente, a gente vai fazer essa conexão com o mundo digital. Pois bem, então, propriamente, essa literatura ela vai destacar dois elementos centrais. Então você pode ter diferentes conceituações, mas elas vão destacar dois elementos centrais. O primeiro é que o discurso de ódio ele vai se caracterizar por uma atividade que tem um caráter de progressão, em que você vai procurando, de alguma maneira, detratar, humilhar, descaracterizar ou até pregar formas de violência, de extermínio, de segregação, de discriminação e, no limite, eliminação de um determinado grupo que é identificado a partir de um elemento. Então, veja que a gente tem duas partes essenciais para a gente pensar o discurso de ódio. O discurso de ódio não é uma mera opinião. O discurso de ódio não é qualquer juízo de valor. Então, quando alguém diz, olha, eu não gosto de um político tal, acho que o político tal não está governando bem, etc. Isso não é discurso de ódio. Por quê? Porque eu estou apenas manifestando uma opinião que eu tenho, eventualmente negativa, sobre um determinado sujeito. Ou mesmo, isso poderia ser dirigido a uma pessoa de fora da política, qualquer situação dessa natureza. O discurso de ódio ele é muito diferente, porque, como eu falei, ele vai ter, primeiro, essa escala, né, geralmente de progressão, em que você vai negar esse direito de existência ou de convivência, ou do outro ser aquilo que ele é, e, portanto, a isso se liga a segunda parte do conceito, que é
o discurso de ódio se dirige comumente contra um determinado grupo a partir de um elemento de identidade desse grupo, um elemento que nos permite identificar esse grupo, que pode ser raça, pode ser gênero, pode ser orientação sexual, pode ser religião, etnia, diversos elementos, pode ser idade, etc. Então tem um elemento por meio do qual você identifica aquele grupo, e aí o discurso de ódio ele vai promover isso que eu falei. Ele vai dizer que aquele grupo não tem direito de existir, aquele grupo não tem direito de se manifestar no debate público, aquele grupo ele tem que ser segregado, ele tem que ser aprisionado, ele tem que não ter direitos, etc. Essa é a típica lógica do discurso de ódio. Aqui eu estou tentando conceituar, né, de uma forma um pouco mais abstrata, e eu vou tentar, então, traduzir isso em termos mais concretos ou termos mais reais. Mas é que é importante a gente pensar, vamos dizer, abstratamente, né, o conceito para ele ficar bem definido, e em seguida a gente pensar determinadas situações que têm essa característica, né? Então, por exemplo, vamos pegar alguma coisa mais palpável do dia de hoje, né? Quando a gente tem um debate sobre a questão indígena aqui no Brasil, né? Até antes de entrarmos aqui, colega meu, né, o professor Álvaro Gonzaga, que foi aqui, participou de um programa, exatamente. que é um jurista fabuloso, que conheci inclusive na faculdade de filosofia, lá na graduação, né, que fizemos bacana, depois do legal. direito. Porque as pessoas do direito, muitas vezes, elas têm certas inquietações. Muitas, muitas. Que a própria faculdade de direito não resolveu. Não. E aí a gente pensa, onde estão as respostas para essas inquietações? Na E a gente filosofia. acha que, por exemplo, é na filosofia, onde na verdade a gente descobre que aquilo só aumenta as nossas inquietações, mas no sentido Exato, positivo. só nos traz desconforto, né? Exato. E aí acabei conhecendo ele, e ele é um grande especialista nessa questão, Sim, né? Trata uma sobre esse autoridade. tema. E aí, o que a gente observa, por exemplo, nos dias atuais? Aquelas pessoas que dizem assim, por exemplo, não, indígena não tem que existir. Essa coisa é uma coisa atrasada. Exatamente. Isso daí prejudica o Brasil. Olha o tanto de terra que esses caras querem ter. Ou por que a gente tem que conviver com esse tipo de... Eles têm que se adaptar com a gente, não é a gente tem que se adaptar com eles e coisas. Exatamente. Que perceba, isso é o discurso de ódio. Por quê? Porque ele tem as características que eu mencionei. Tanto o sujeito, ele está ali, de alguma maneira, negando o direito do sujeito existir como ele é. Então, aquilo que eu falei, o grupo ele tem uma característica e você quer negar. Então, é dizendo, quando você fala, eles têm que se integrar a nós, eles têm que viver como nós. O que, inclusive, até parte de um certo estereótipo sobre a população indígena, porque as pessoas têm a impressão que para ser indígena, o sujeito não pode ter celular, não pode ter água encanada, etc. Também parte desse estereótipo, né? Mas dentro do estereótipo do sujeito, ele fala, esse sujeito tem que se integrar a nós, ou então ele não deve existir. Né? Ele não tem direito de existir da forma como ele é originalmente, né? Então vamos tirar a terra dele. E isso também passa por uma ideia de um aniquilamento cultural, né? Que é uma coisa muito comum também. Porque às vezes o discurso de ódio não é apenas você dizer o outro não tem direito de existir no sentido de estar vivo. É a ideia de não tem direito de existir da forma como ele é ou da forma como ele deseja. Então, no caso dos indígenas, tudo bem. Você, indígena, pode viver entre nós, mas você não pode viver com a sua cultura, entendeu? Não pode viver nessa reserva indígena e assim por diante. Então, isso é a característica do discurso de ódio, e aí ela passa por outras etapas, como eu mencionei, porque às vezes a pessoa não vai direto na ideia de que aquele grupo tem que ser exterminado, né? Por vezes você diz, esse grupo, então ele tem que ficar ou segregado, ou esse grupo não pode ter um determinado direito, você tem, ou então esse grupo ele é objeto de chacota ou de humilhação, e depois a gente pode discutir isso, como existe uma forma perversa de humor no meio digital que se tornou uma tática, um meio de se fazer política, tem muito estudo a respeito disso. Então a gente percebe que esse processo em que você vai escrachando, humilhando de uma maneira perversa um determinado grupo, é também uma estratégia do discurso de ódio para as pessoas não terem empatia com aquele determinado grupo, né? As pessoas não terem alguma forma de solidariedade. E aí, quando a gente tem um episódio grave, como por exemplo foi o genocídio dos Yanomamis, as pessoas olham e falam, é indígena, né? Um certo desprezo, uma certa indiferença, porque já foi construído no imaginário das pessoas que aqueles povos não têm direito de existir, ou então que eles estão abusando dos seus direitos, porque também é uma coisa que se fabrica no imaginário, né?
esse discurso de que eles têm muitos privilégios, né? Eles têm uma condição muito diferenciada e melhor do que todas as pessoas. Então, essas míticas que vão se criando, elas vão legitimando determinadas formas de violência. Porque isso é importante dizer. Sim. O discurso de ódio, ele é um processo que cria nas pessoas um sentimento em que elas não se tornam solidárias com a violência que um determinado grupo recebe. Ou seja, isso faz com que a violência ela seja naturalizada, que você, de alguma maneira, acabe legitimando essa violência. Sem querer ainda me estender muito aqui, porque você fez uma pergunta e eu estou falando demais aqui. Fica à vontade. Mas Eu amando a explicação. Ótimo. a gente pega, por exemplo, esses episódios que nós tivemos lá no Guarujá, né? Em que nós tivemos uma ação policial que resultou na morte de dezenas de pessoas, né? Então, esse tipo de episódio, ele... veja que parte da população, quando olha para esse episódio, ela fica muito indiferente a isso. Por quê? Porque já existe um processo ideológico, que tem até um nome, né? A gente chama de aporofobia, que é a fobia de pobre, né? Das pessoas olharem determinada comunidade e pensarem que aquela comunidade, ela está habitada por gente criminosa, por gente indesejável, gente que é de segunda categoria e que, portanto, a existência delas não tem relevância para a sociedade, né? Etc. Enfim, mal sabendo a pessoa, ou até às vezes sabendo, né, que as pessoas que muitas vezes trabalham para ela, né, estão naquela comunidade, né, que não é composta por pessoas que são criminosas, que pessoas que agem dessa natureza, e mesmo que fosse uma região habitada assim, a gente sabe que pelo Estado de Direito não é um lugar para você chegar lá exterminando essas pessoas e eliminando, né, mesmo que a pessoa tenha cometido um crime, porque a pessoa deve ser presa, julgada e punida conforme o que a lei estabelece. Mas no imaginário das pessoas já se constrói essa antipatia, essa falta de empatia, de solidariedade com aquele determinado grupo, porque o processo do discurso de ódio, como eu falei, gera esse sentimento em que você banaliza a violência e considera ela natural. Tanto que esse episódio, alguns agentes públicos falaram abertamente, dizendo: mas numa operação dessa natureza, acaba morrendo os inocentes mesmo. Tem gente que não fez nada, mas é um efeito colateral. De novo, isso mostra um nível de naturalização da violência contra determinados grupos. Porque se fosse num bairro de gente branca, de gente rica, etc., acontecesse a mesma coisa e alguém dissesse: infelizmente, a operação policial mata mesmo, né? A operação policial acaba, inocente acaba morrendo. Dependendo do local onde isso ocorresse, a pessoa ficaria muito mais chocada, né? Mas como ele já tem uma antipatia natural por aquele determinado espaço, aquele determinado grupo, ele considera que se houver a morte de alguém, isso daí não lhe toca, porque essa violência já está banalizada e esse sentimento de desprezo pelas pessoas pobres, ela já está sedimentada no coração das pessoas. Então, o discurso de ódio ele tem dimensões muito problemáticas, né, nocivas, e que a gente pode ir discutindo aqui para não prolongar demais a resposta em torno dessa pergunta. Caramba, né? Profundo, né? Profundo e muito esclarecedor. Um destaque que eu gostaria de fazer, que eu achei interessante, é quando ele fala sobre, na construção do discurso de ódio, sobre essa sutileza do humor, da violência travestida de humor, né? Que você nem percebe que está sendo engodado por aquilo. Sim. E vai acirrando, provocando os ânimos de pessoas. Eu depois até... Eu vou te passar a palavra que eu sei que você quer perguntar. Eu gostaria até que você falasse um pouquinho sobre um conceito que você traz no seu artigo, em um dos artigos que você compartilhou com a gente, não vou lembrar agora o título, que você fala sobre o fascista em potencial, não é isso? Então, assim, quando você fala dessa sutileza, que é uma das feições, né, na construção do discurso de ódio, eu penso nesse, que é provocado assim, digamos, numa falta de uma expressão melhor, sem perceber, e aquilo vai criando nele um ânimo para poder destruir, perpetrar mais e mais violência, né? Então, eu gostaria que você esclarecesse como que é a figura como é que o fascista em potencial é provocado para protagonizar
esse tipo de violência, especialmente nas redes, né? Que eu já tô aqui pensando nas redes. Exatamente. Mas Foi lá onde exatamente sobre acontece isso. tudo isso. Sobre isso que eu pensei que iria abordar. Agradeço a professora, mas justamente na leitura dos seus escritos recentes, nós tivemos contato com dois conceitos que eu achei muito interessante, né? A questão dessa base teórica, né, de Theodor Adorno, né, sobre a questão do fascismo potencial e a questão do shitstorm, né? Da questão do discurso de ódio no âmbito das redes mundiais, a rede mundial de computadores, e essa questão de você se deparar, né, com esse discurso no mundo tão complexo que nós vivemos hoje, né, em que a internet alcança a todos e nós temos um momento político e histórico no nosso planeta, em geral, né? Nós temos tanto a direita quanto a esquerda, tanto na Europa quanto na América, quanto na Ásia, nós temos regimes que estão indo aos extremos, né? Nós temos o totalitarismo retornando, né? E mostrando uma nova face através de uma democracia camuflada, podemos assim dizer. Então eu gostaria, professor, só nesse sentido que a professora já colocou, sobre a questão do fascismo em potencial e sobre a questão do shitstorm. Ah, perfeito. Bom, com relação à primeira parte, eu diria que a gente já tem, no momento atual, diversas manifestações que têm essas feições típicas de um pensamento fascista, que envolve diversos aspectos, inclusive existe uma discussão sobre a própria conceituação, né, do que é a ação fascista. Existe a ideia de que existe um neofascismo, que é uma coisa diferente do fascismo tradicional. Tem gente que diz, não, o fascismo que tem hoje é apenas uma outra dimensão do original, mas é a mesma coisa, etc., né? E também nesse caso, de novo se vale muitas vezes dessa debate, né, legítimo que existe em torno disso, para dizer, a gente nem tem como dizer exatamente o que é o fascismo, então ele não existe. Né? Também se faz esse tipo de jogo, né? Mas olha, os teóricos não têm um conceito preciso sobre o que é isso, né? E de fato existe um debate em aberto, mas ele procura indicar algumas características, né? Porque é uma dos pilares ali do fascismo que está na própria etimologia da palavra, que é essa ideia dessa união, né? Desse feixe, desse grupo, né? Que se constitui a partir de um determinado ideal, que é um ideal ligado ao discurso de ódio, ligado à eliminação de um determinado grupo, ou então a submetê-lo a uma condição menor, que eu quero explicar melhor, que eu falei várias vezes disso, mas ainda não esclareci o que é esse submeter a uma questão menor, ou deixá-lo à margem da sociedade. Mas existe uma lógica muito operante nesse sentido, mas eu diria que a gente teria que marcar uma outra oportunidade para discutir melhor essa conceituação. O fato é que, atualmente, essa lógica de atuar numa postura de intolerância ao outro, intolerância ao direito do outro existir, do outro se manifestar, do outro ser aquilo que ele é, etc., ela tem sido uma tônica, né, de determinados agentes políticos e de pessoas que estão na internet e que muitas vezes são capturadas ideologicamente por essas formas mais sutis de discurso que incluem o humor. Aqui é importante esclarecer duas coisas, né? Porque eu estou falando aqui muito do aquele que quer impedir o outro de existir da forma como ele é e tal, e a gente sabe que existem determinados grupos da extrema-direita que falam assim, mas quem tem esse discurso é a esquerda com a extrema-direita dizendo que ela não pode existir, etc. Aqui a gente tem que desfazer um mal-entendido muito grande, lembrando algo que é até meio, eu diria assim, banal ou muito conhecido das pessoas, mas que num determinado momento as pessoas fazem questão de esquecer, né? Que é o conhecido discurso sobre o paradoxo da intolerância, né? Que é apresentado pelo Popper, que vale a pena aqui reforçar. Você deve tolerar o outro na forma como ele é, desde que a postura que ele tem não seja uma postura incompatível com a própria presença da tolerância. Ou seja, você não pode tolerar as pessoas que são intolerantes, porque isso levaria à própria eliminação das liberdades que os indivíduos têm. E aqui também é bom fixar um outro ponto, que essa argumentação, ela é uma argumentação, inclusive, que você encontra em autores liberais.
Porque quando a gente pensa um autor como Kant, que está pensando a liberdade do indivíduo, ele não está pensando a liberdade do indivíduo como algo que é ilimitado. Pelo contrário, toda literatura liberal é para tentar identificar qual é o limite ideal à liberdade. Então, nenhum liberal é um sujeito que diz o seguinte, olha, a liberdade é... Isso eu falando dos liberais clássicos, né? A liberdade é algo que não tem limite. A discussão é qual é o limite ideal, né? E isso vale também para o discurso de ódio e liberdade de expressão. Sim. A discussão não é em torno de... não pode haver limites. A discussão é qual é o limite ideal. Qual é o limite que não é prejudicial e qual é o limite que é benéfico, né? Então, um dos limites claros é esse. Eu não posso usar dessa minha liberdade no sentido de procurar aniquilar a existência do outro e as liberdades que o outro tem, né? Então, quando a gente diz que alguém tem uma postura que ela é opositora da existência do outro, eu estou me referindo a situações que eu mencionei aqui, em que, por exemplo, alguém acha que os negros não têm que ter os mesmos direitos que os brancos, e a gente fala isso, pô, mas tem gente que pensa assim, tem gente que pensa até hoje assim, e vamos lembrar que a história do século XX foi a história em que se disse que é assim que a sociedade tem que funcionar, inclusive numa das que se coloca como a mais libertária do mundo, que é os Estados Unidos, onde isso inclusive estava na lei, né? Essa distinção jurídica. Então, esse discurso contra o negro, esse discurso contra as mulheres, esse discurso contra as pessoas da comunidade LGBTQIA+, etc., depois a gente pode até debater em pormenor as especificidades de cada um, mas é contra isso que nós devemos nos insurgir, contra um discurso que quer diminuir esses grupos ou negar a existência deles. Agora, nós sermos intolerantes com as pessoas que são intolerantes, isso é totalmente legítimo. Então a gente não pode cair nessa armadilha, né? Que muitas vezes dizem, mas eles é que não aceitam a nossa existência. A extrema-direita tem usado muito esse discurso. Eles são intolerantes com a gente, eles têm discurso de ódio contra a gente tem que separar bem claramente, né? Que vamos dizer, esses ataques, né, que a extrema-direita sofre, ela sofre quando ela tem uma postura, que é uma postura de não aceitar a comunidade quilombola, a comunidade indígena e assim por diante. Porque essa é uma postura inaceitável mesmo. Então, nesse sentido, até poderia dizer que nós temos uma intolerância mesmo com relação a essa postura. E devemos ter. E devemos ter, exatamente. Então é bom não haver essa confusão que eles tentam criar, né? Essa confusão de que eles que não aceitam a gente. Não, a gente não aceita gente que é nazista, né? Gente que acha que o judeu, cigano, homossexual, comunista, etc. tem que ser eliminado, né? Porque essa era a tônica. Pessoas com deficiência. Eu citei esses grupos porque historicamente o nazismo, né? Ele era um grupo, ele tinha esses grupos como os grandes Testemunhas de Jeová, também é bom dizer. Isso. E todos esses grupos, né, eram elencados como inimigos, né? Até no uniforme tinha uma sigla para cada um no campo de concentração. Esses especificamente que eu falei. Tinham outros grupos, mas esses eram, vamos dizer, assim, os que estavam na lista de prioridades de eliminação dos nazistas. Então, a gente tem que ser contra isso, né? E é essa intolerância, vamos dizer, que a gente tem contra a nazista, tolerância mesmo, né? Então é importante dizer isso, que existe um discurso falso, né? Por parte deles venderem a ideia de que eles não nos aceitam. Não, a gente não aceita nazista e coisas análogas, né? Bom, mas voltando aqui à questão do humor, o humor, ela é uma porta, vamos dizer, de entrada para as pessoas ideologicamente serem capturadas nessa lógica discursiva do ódio, né? E ela é uma forma muito mais branda, vamos dizer, né? E muito mais maliciosa, porque a gente não está advogando contra o humor, né? A gente não está, inclusive, nem advogando contra o humor que a gente chama de politicamente correto. É que existe uma confusão em torno disso, né? Porque quando a gente está falando de humor, é óbvio que se a gente não tiver liberdade de expressão e liberdade criativa, isso é prejudicial para a arte como um todo. No entanto, é preciso, de novo, sempre delimitar que esse tipo de manifestação, ela não pode alimentar uma postura que faz com que a sociedade se torne ainda mais opressora do que ela é. Inclusive, é bom lembrar que é até desnecessário que o humor trabalha dessa forma, reforçando estereótipos, reforçando preconceitos, né? Contra grupos que já historicamente sofrem
por conta de preconceito e discriminação. Eu diria que é dispensável, que a pessoa, para ser um bom humorista, não precisa ter isso, né, no cardápio dele. E 2, isso não é desejável, porque ele acaba, e isso muitas pessoas não percebem, não aceitam, tendo um efeito concreto e maléfico na vida das pessoas, né? É que geralmente quem tem essa postura de dizer, pô, mas é só uma piada, né? É só uma brincadeira, etc., é porque ela não vive os efeitos perversos dessa forma de humor, dessa forma de manifestação. E é por isso que é muito difícil, por vezes, a pessoa compreender, né? Até tem um conceito que ele é até bem-vindo, né? É um conceito bem-vindo, mas que às vezes aparece de uma maneira um pouco distorcida, né? Que é o conceito de lugar de fala, Sim. né? Que não é um conceito para interditar o debate, muitas vezes ele tem sido invocado nesse sentido, então dizer, você não pode falar isso porque você não pertence a um determinado grupo. Essa não é a ideia do lugar de fala, né? Mas muitas vezes tem sido utilizado nesse sentido, né? Verdade. Como uma carta que a pessoa usa para interditar o debate, né? O que ela quer dizer é muito mais é que a pessoa que está inserida num determinado contexto tem muita condição melhor de entender o que é estar naquela situação do que a pessoa que não está inserido, porque é bom lembrar também que a violência ela não é constituída de grandes ações apenas, mas de pequenas ações muito sutis, de microviolências que são muito difíceis de serem percebidas a partir da pessoa que não ocupa aquela condição. Então a pessoa que é mulher, que é negro, que pertence a uma religião minoritária, etc., ela sabe e ela tem uma leitura muito melhor do que é viver sob aquela condição do que alguém que está de fora apenas observando e que às vezes também consegue ver, né? Consegue falar, pô, olha o jeito que aquele cara tá olhando, olha o jeito que ele falou, etc. Às vezes a pessoa consegue, mas quem está vivenciando consegue melhor ainda, né? Então o conceito do lugar de fala ajuda muito nesse sentido, a gente respeitar que o outro tem uma posição que lhe dá a ele uma capacidade melhor de observar o que está acontecendo, né? Mas, voltando ali para a nossa questão, o humor, então, ele se torna uma forma que permite que a pessoa entre dentro de uma certa escalada, eu falei aqui de progressão do discurso de ódio, de uma maneira um pouco mais confortável, porque o sujeito vai receber um meme que se tornou um grande método de fazer política, né? Sobre uma determinada temática, e ele vai aceitar um determinado discurso, só que vindo na forma de humor. Primeiro, ele soa mais leve, né, mais palatável. E 2, se alguém questionar, quando a pessoa republicar, ele vai dizer, gente, é só uma brincadeira. Né? Ele cria um escudo, não tem exato. humor. Ele cria um escudo, né? Você é muito ranzinza, etc. Né? E também cria um pretexto para dizer, eu tava só brincando, etc. Né? Então, ele tem uma capacidade, né, de ser mais bem aceito pela pessoa, mas existem vários estudos que mostram o efeito de você utilizar o humor como uma ferramenta política. Pesquisa empírica, os Estados Unidos eles fazem isso, mostrando que quando você submete alguém sistematicamente a determinadas manifestações, por exemplo, hoje em dia é muito comum, tem muitas comunidades com humor antifeminista, um humor que detrata a figura das feministas, né? Então, quando você submete alguém a essa forma de manifestação humorística, eles conseguem aferir que a pessoa se torna menos simpática, menos apoiadora, menos solidária com esse tipo de causa. Então eles conseguem mostrar empiricamente esse efeito, que você não precisa falar de uma maneira orgânica, séria, acadêmica contra o feminismo, né? Se você usar uma outra tática, que é você menosprezar o movimento feminista a partir do humor, você também consegue um efeito político, que é a pessoa ter pouca aderência ou dar pouco apoio a esse tipo de causa. E quem usa o humor como ferramenta política sabe desses estudos. Sim. Conhece qual é o efeito que isso traz. Né? É estratégico, não é feito por acaso. Claro que o inocente que recebe aquilo, dá uma risada, passa para frente, não tem ideia, não leu esse estudo, etc. E não percebe que está inserido nessa corrente muito perniciosa.
Então, o humor se tornou uma forma de fazer política e de fazer política num sentido negativo, que é instigando preconceito nas pessoas, fazendo com que a pessoa se torne um porta-voz do discurso de ódio. Como eu falei, o discurso de ódio, ele tem uma progressividade. Então, por vezes, começa com a pessoa simplesmente, eu não diria simplesmente, né? Mas a pessoa começa, por exemplo, debochando do outro, debochando do sentimento do outro. Pegar uma palavra que está aí muito na moda, falar que as pessoas estão sendo vitimistas, não é? Veja, e aí tem muito humor em torno disso. Isso é vitimismo, não sei o quê, tirando sarro, mimimi, etc e tal, que é uma forma de você estar detratando o sentimento do outro, né? De você dizer que o sentimento do outro não é significativo, não é importante, né? E o humor joga muito nesse campo. Se a gente pesquisar, a gente vai encontrar muita coisa que procura menosprezar o sentimento da pessoa que está sendo vítima de uma determinada violência. Então eu diria que se tornou uma estratégia, tem bastante estudo sobre isso, né? Do humor como ferramenta política e a ferramenta associada ao neofascismo, ao discurso de ódio, etc. E a gente tem que demandar uma certa atenção com relação a isso, né? Perfeito. E o outro aspecto é o do shitstorm, né? Que a gente pode discutir aqui, mas é uma palavra que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? Mas o fenômeno todo mundo já viu. A gente às vezes só não sabia que já tinha um nome e que já tem muito estudo, sobretudo no exterior, sobre isso, né? Que é o chamado linchamento virtual, né? Ocorre bastante hoje em dia pelas mais diversas razões. E aqui no Brasil existem alguns estudos sobre isso, como foi mencionado por ti. Eu fui a primeira pessoa no Brasil que fez um estudo científico, acadêmico sobre essa temática, né? Escrevendo um artigo sobre isso. Escrevi um primeiro artigo com o professor Luiz Mael Pereira, depois um artigo com o professor Pedro Caldas, né? Que não tem coincidentemente o mesmo sobrenome, porque é meu irmão, mas ele é da área da comunicação, né? Ele tem formação nessa área, por isso que a gente decidiu escrever um artigo junto. Ele fez inclusive um mestrado na área de comunicação, né? E aí eu falei, você está antenado nessas discussões de comunicação, estou escrevendo sobre isso, já tinha escrito um artigo, vamos escrever um outro, né? A gente escreveu outros 2 artigos depois sobre isso, e é um fenômeno porque a gente notou que era muito estudado lá no exterior e aqui no Brasil ninguém falava, tanto que essa expressão ainda nem é muito usada aqui, né? Shitstorm, ou em alguns países, principalmente os de língua inglesa, né? Eles falam firestorm, porque shit, como a gente sabe em inglês, é uma palavra vulgar, né? Vulgar, soa mal para eles, né? Mas acabou se consolidando nos países que não são de língua inglesa a expressão. Então eles usam fire ali, do fogo, que fica um pouco melhor. Por isso que às vezes quando alguém vai pesquisar o termo, às vezes não encontra muito artigo científico com a palavra shitstorm, porque como é meio vulgar, eles usam a outra, mas é o mesmo fenômeno, né, que está se manifestando, que esse linchamento virtual, que pode ocorrer desencadeado a partir de discurso de ódio, né? Uma lógica, nem todo shitstorm está baseado em discurso de ódio, né? Porque, por exemplo, uma empresa agiu de forma racista e tem gente que vem aquela enxurrada, né, nas redes sociais, é o shitstorm, né? Esse linchamento. Só que nesse caso eu diria que é uma ação que está baseada num fato que aconteceu, numa postura errada da empresa, etc, né? Agora tem um shitstorm que não, que é o shitstorm decorrente. Aí tem 2 coisas importantes. Que faz parte do discurso de ódio. Então, você faz shitstorm para atacar a população indígena, a comunidade LGBTQIA+. Tem muito. Na época da Parada do Orgulho, teve muito disso, né? E aí isso às vezes se mistura com outro fenômeno, que é o fenômeno da fake news. Porque às vezes para você desencadear um shitstorm, você cria uma fake news e aí desencadeia, mas a gente pode até falar um pouco mais sobre isso depois. Perfeito. Agradeço, professor. Eu vou pedir licença. Eu vou dar espaço ao nosso amigo, professor Marcelo Carita Correia, que ele vai sentar aqui e vai debater com o professor. Agradeço a atenção de todos, agradeço o professor mais uma vez, deixo meus cumprimentos aqui e chamo o professor Marcelo. Fique à vontade. Muito obrigado, colegas. Fique à vontade. Obrigado. Daqui a pouco a gente se fala, vamos lá. Marcelo, seja bem-vindo à mesa. Bem-vindo ao nosso bate-papo, ao nosso podcast. Professor, é interessante entender como a construção do discurso de ódio, além de ser uma opção, ela é uma forma de controle social, né? É interessante como isso se desenvolve em vários ramos da sociedade, aliás, do mundo. E é interessante também entender como como o discurso de ódio também se vale de ferramentas democráticas, como a liberdade de expressão, como uma forma de garantir o espaço do discurso de ódio. Tanto é que a gente vê hoje,
noticiamos há pouco tempo, vimos há pouco tempo nas redes, pessoas defendendo um partido nazista tem que ter um partido nazista para poder ter debate. E vai de encontro exatamente com aquilo que o professor fala. Ou seja, não temos que ser tolerantes com aqueles que são intolerantes, né? Professor, e qual que seria a diferença? Quando eles se valem dessa ferramenta de que não é minha liberdade de expressão, eu não posso ser censurado, e às vezes a gente sente uma certa diferença entre o conceito do que é liberdade de expressão para nós e do que é liberdade de expressão no âmbito Estados Unidos, por exemplo, dentro da legislação norte-americana. Como que seria visto o que é liberdade de expressão para o norte-americano e o que é liberdade de expressão para nós? Esse é um tema bem importante, porque hoje em dia, quem quer professar discurso de ódio e afins, ele se vale muito disso em dizer, mas lá nos Estados Unidos, né? Não, lá você pode falar o que você quiser, lá não tem limite, etc. Se tornou um recurso retórico muito comum para dizer, então, aqui também devo ser assim. Isso leva a diversos questionamentos. O primeiro se o fato de, num determinado país como o deles, ser assim, torna desejável que no nosso também seja, né? Essa já é a primeira ponto de partida, porque essa ideia de, mas lá é assim, tá meio que pressuposto, até uma visão meio colonial, né? De que, se nos Estados Unidos é assim, é bom, então seria bom também aqui. Esse já é um primeiro falseamento, né? Que existe quando as pessoas argumentam, não estou dizendo você especificamente, porque você falou, qual que é a diferença que tem lá aqui? Mas pode ver que geralmente quando as pessoas colocam isso, elas já têm um ponto de partida que lá é assim, aqui é diferente e lá é melhor. Né? Geralmente o sujeito já parte dessa ideia e, de novo, se a gente observar o que é a história dos Estados Unidos, por exemplo, com a questão racial e como o discurso de ódio estruturou aquele país e teve consequências nefastas, desastrosas, perniciosas para a população negra, já faria a gente pensar, olha, eu não queria que meu país fosse daquele jeito, né? Eu não queria que ele operasse daquele jeito. Se essa liberdade deles resultou no que nós tivemos lá durante séculos, a gente pensaria, então eu prefiro não ter o que eles tiveram lá, né? Até porque, discutindo essa questão anteriormente, a gente sabe que os Estados Unidos de fato têm uma permissividade muito maior com relação à liberdade de expressão. Isso é um fato, né? E quem diz que lá tem uma tolerância maior não está enganado, né? Ele de fato está falando uma verdade, existe. E eu até vou explicar melhor essas distinções daqui e lá. Mas eu só quero, de novo, resgatar esse ponto de partida, que é notar. Bom, quais foram os efeitos dessa postura, né? De você poder falar abertamente contra um determinado grupo por conta da sua questão racial. Os Estados Unidos, eles dividem a história do povo afro-americano em 4 etapas, né? É curioso porque a gente aqui do Brasil enxerga 3 momentos na história da segregação racial nos Estados Unidos, ou às vezes só 2 momentos, que é quando tinha escravidão e depois quando tinha legislação segregacionista lá nos Estados Unidos. E meio que apaga outros 2 momentos que lá para eles é muito bem consolidado. Você visita qualquer museu nos Estados Unidos que fala sobre a história dos afro-americanos, eles dividem em 4 períodos e não em 2, né? Inclusive, recentemente eu estive num desses museus que foi criado no Alabama e ele repercute a mesma visão que tem no também recente museu criado em Washington, que eu tive a oportunidade de visitar, sobre a questão dos afro-americanos. E nessa divisão conceitual deles, a gente tem o momento mais recente, que é a política de encarceramento em massa, né? Que esse é o 4º momento para eles, de uma política que tem um caráter racial, mas tem entre a lei segregacionista e a abolição da escravidão, um momento em que o controle social, e eu lembrei disso porque você falou do discurso de ódio como controle social, que é a política de linchamento. Que o linchamento era uma estratégia de controle, de submissão da população negra pela população branca. E aí a gente percebe como o discurso de ódio era uma ferramenta fundamental para você, legitimar o linchamento, 2, para criar uma indiferença das autoridades em relação a isso. Tanto que os linchamentos, eles eram anunciados publicamente. Fulano vai ser linchado. E ele era linchado
e ninguém era punido, até porque para fazer parte do júri, você tinha que ser eleitor, para ser eleitor você tinha que passar numa prova que era impossível para os negros passarem, que não compunham o júri, que não puniam ninguém, e assim continuava a vida nesse contexto. E aí quando a gente observa os motivos de linchamento, por exemplo, era... o sujeito que era negro, ele me olhou de uma maneira feia, ele tentou comprar no meu comércio, ele falou com uma mulher, ele não quis trabalhar para mim. Os motivos mais banais. Mas como é que era possível as pessoas aceitarem que um ser humano fosse linchado simplesmente porque ele dirigiu a palavra a outro, ou ele se comportou de uma determinada maneira, e na maior parte dos casos, porque eles têm isso muito bem documentado nos Estados Unidos, por que o sujeito foi linchado, né? E de novo, repito, tinha motivos banais, a pessoa foi pedir água na fazenda do outro, o cara se sentiu ofendido, o cara foi linchado, né? Como que era possível a sociedade aceitar? Porque você tem que construir esse imaginário em que esses grupos, eles são agressivos, são perigosos. Aliás, existia sempre uma percepção construída de que o homem negro era um cara selvagem, inclusive sexualmente, ia atacar as mulheres brancas, etc. Tanto teve vários casos, né, de pena de morte, pessoas executadas a partir de falsas acusações, né, de violência sexual praticada para o negro em relação a uma mulher branca. Isso tem coisa bastante documentada nesse sentido. E como é que era possível então a sociedade aceitar isso? É porque você constrói já no imaginário das pessoas que a violência contra aquele grupo não é algo que é errado, porque aquele grupo é perigoso, porque ele não sabe se colocar no seu devido lugar. Isso é uma coisa importante a ser discutido, porque tem um professor do Rio de Janeiro, que é o Michel German, ele tem insistido muito quando ele fala sobre a ascensão do neofascismo, do nazismo no Brasil, etc., porque ele fala que parte dessa lógica de desprezo que eu falei da mulheres, negros, etc., não é simplesmente a negação do direito daquele grupo existir, mas é dizer que ele tem que existir de uma certa forma, que eu falei que eu ia explicar aqui. Quer dizer o seguinte: ora, você é negro, você pode existir, mas você tem que saber o seu lugar. Então é o negro que foi pedir água na fazenda do branco. Você não sabe o seu lugar? Você não pode vir na minha fazenda pedir isso daí. Ou entrar na minha loja, que também é casos que teve de linchamento. Ou andar na mesma calçada que eu. Ou seja, você pode existir, mas tem que existir da forma como eu determino para você. E você tem que existir na sombra, na margem, né? Então a mesma coisa com relação ao indígena. Pode, mas você tem que ser integrado à nossa cultura. Você indígena pode existir, mas tem que existir da forma como determina. Vou pegar um exemplo melhor. Comunidade LGBTQIA+. É o sujeito que diz: eu aceito até que um homem goste de outro, mas longe de mim. Não pode beijar em público, não pode manifestar o afeto publicamente, não pode casar. Ou seja, você pode existir no armário, você pode existir escondido, né? Ou seja, você só pode existir na condição que eu determino que você pode existir, né? Então, o discurso de ódio não é só assim dizer... Porque o cara fala: eu não sou contra a pessoa que é gay, né? Eu não acho que ele tem que morrer. O pior é que tem uns que acham que sim, e inclusive matam, né? Mas tem outros que têm uma outra forma, mais sutil de violência, que é dizer: não, eu aceito. Como é que é? A pessoa fala, é até difícil reproduzir o argumento, mas a pessoa fala assim: não tenho nada contra, mas, aliás, geralmente no mas, a gente devia falar: não fala, para aí, para no mas, né? Para no mas, não continua a frase. Aí vem, mas... eu sou contra que o cara manifeste o afeto dele publicamente. Sou contra que ele tenha filho. Sou contra que ele case, né? Ou seja, o que eu estou dizendo? Você tem que viver na sombra. Você tem que viver na condição que eu acho que você tem que viver. Então, dizer que o discurso de ódio, como eu falei, ele não é só a negação da existência, mas é também você defender que ele tem que ter existência de um certo modo. Você judeu, tem que viver no gueto. Você tal, mas não pode fazer isso. Controle, né? Exato, controle. Né? Então, estou dizendo isso porque a experiência estadunidense, né, é uma experiência onde você usou o hate speech, né, o discurso de ódio, a liberdade de expressão, como uma ferramenta que permitiu o domínio de um grupo sobre o outro e permitiu essa legitimação da violência. Permitiu que você considerasse aceitável fazer certas coisas com um determinado grupo. Então, quando a gente vai pensar, temos um país que é um modelo, né, a gente tem que ver o que esse uso da liberdade de expressão e do discurso de ódio, qual foi a consequência real, concreta, prática, né, da existência, né, dessa, vamos dizer, liberdade com menos limites, né? Então, qual que foram os malefícios? Não foram poucos, porque vamos pensar quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram violentadas, quantas pessoas foram presas injustamente e sofreram todo tipo de violência, né, por conta do discurso de ódio e da liberdade de expressão. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é
isso, será que aquilo realmente é um modelo? O que aquilo trouxe de maléfico? Claro que a gente pode pensar, o que trouxe de benéfico? O que teve de bom? E aí vamos chegar na discussão propriamente da distinção que existe lá e aqui, né? De fato, lá existe uma tolerância maior, uma aceitação maior da liberdade de expressão, mas nós temos precedentes na própria Suprema Corte estadunidense estabelecendo limites para a liberdade de expressão, para o discurso de ódio, para as ações que alguém pode fazer. É curioso que se a gente observar essas decisões, e depois eu vou explicar isso mais adiante, ela vai revelar uma verdade muito dura sobre o direito, que eu já vou esclarecer daqui a pouco. Mas para não perder o fio, dizer que nós temos, mais no começo do século, decisões colocando limites à liberdade de expressão, dizendo que eu não posso usar da minha liberdade de expressão para incitar, por exemplo, que as pessoas pratiquem uma violência contra uma autoridade de Estado. Esse é um precedente bastante famoso. Né? Porque se eu tenho liberdade de expressão, então eu não posso usar minha liberdade de expressão para fazer esse tipo de incitação violenta. E é aí que surge uma das analogias, metáforas que é utilizada para falar isso. O sujeito não pode usar a liberdade de expressão dele para entrar no teatro e dizer a tela está pegando fogo, e as pessoas correm em pânico e morrem, etc. Ou seja, são decisões judiciais que vão recorrer a determinadas figuras alegóricas dizendo que eu tenho que ter um limite na minha liberdade de expressão. E isso aparece nas decisões, nos precedentes que existem lá. Mas, posteriormente, nós temos outra decisão que também se tornou emblemática, que foi uma decisão sobre a Ku Klux Klan, dizendo que eles poderiam existir, né? Que a Ku Klux Klan ela tem uma possibilidade, né, de se manifestar da forma como é, e isso acabou também se tornando uma decisão bastante reproduzida para se dizer, olha, lá o discurso de ódio, e a gente sabe que a Ku Klux Klan ela tem um discurso que é um discurso claramente de intolerância, né? E como foi aceito que esse tipo de associação existisse, se diz, tá vendo? Eles são mais perniciosos, o hate speech é uma coisa permitida, etc, né? Então, a gente de fato tem... Mas é bom prestar atenção, então, que a Suprema Corte, ela pensa a partir de determinadas circunstâncias, momentos, e oscila num sentido e no outro, e quer dizer, portanto, que daqui a pouco pode vir outra de natureza mais restritiva aqui. Mas essas ocorrências na jurisprudência estadunidense, na verdade, revelam uma verdade sobre o direito. Qual é? Que o direito, ele não é simplesmente determinado pelas normas jurídicas. Isso, o meu orientador, né, na minha carreira acadêmica, o professor Alisson Mascaro, explica muito bem nos seus livros de teoria do direito e filosofia do direito. O direito, ele é uma decorrência do poder, não é uma decorrência da norma. Inclusive, ele inverte um pouco essa relação tradicional que a gente tem do direito, de pensar, se existe uma norma, essa norma delimita os poderes que as pessoas têm. E ele diz, não, esse raciocínio está criando uma inversão. Na realidade, quem tem poder é que determina a norma e determina, inclusive, quais são os limites e como as normas são aplicáveis. Então, o direito se revela na decisão de quem tem poder. E, portanto, o caso da Suprema Corte é bem emblemático nesse sentido. Porque, inclusive, ela aparece originalmente, esse discurso de liberdade de expressão, tem que ter um limite, que era uma forma, inclusive, de você conter grupos de esquerda nas suas manifestações. E depois a gente percebe que essa manifestação posterior é um permissivo para grupos de direita se manifestar, mostrando que quem tem poder, ele olha um determinado contexto e diz, esse grupo eu acho indesejável, eu vou controlar ele por meio da decisão. Esse grupo eu aceito que possa existir, então eu vou controlar, vou determinar que ele pode sim estar aqui presente. Então é importante a gente perceber isso para notar que o sabor das decisões que vão aparecendo na Suprema Corte ou em qualquer outro tribunal, né? Eles estão muito conectados com esse contexto político que ele está inserido e com a vontade do julgador de dizer, esse tipo de liberdade, essa manifestação eu vou aceitar, essa aqui eu não vou aceitar, né? Ou seja, não existe uma liberdade de expressão abstrata lá, né? Que vale para tudo, que permite tudo, etc. Não, a gente tem um controle do uso da liberdade de expressão a partir dos próprios interesses de grupos que estão na política ou na Suprema Corte, etc. Né? Isso é uma verdade que existe em relação ao direito. Então, dizer, o que a gente consegue extrair desse cenário? Que a gente não tem como dizer assim, a liberdade de expressão lá é assim. Ela é do modo como as autoridades de Estado, em determinadas circunstâncias históricas, determinam que seja.
Esse é o primeiro ponto que a gente tem que notar. E segundo, a gente tem que observar que há precedentes de restrição lá. Há precedentes de restrição. Então, a gente pensar, não existe nenhum tipo de restrição, nunca se decidiu a favor da restrição, já é um raciocínio equivocado. E terceiro, como eu falei, é pensar, é desejável ou não é desejável que haja restrição? É bom ou não é bom? O fato de não haver lá sempre quer dizer que é melhor que aqui, né? E por último, a gente tem que considerar, um dado bem importante nessa discussão, é o de que a nossa legislação é diferente da legislação de lá. Então, quando alguém diz que aqui no Brasil estão limitando, lá não está, ora, é porque aqui no Brasil a legislação é mais restritiva. Sim. A legislação impõe essa restrição. Então, porque as pessoas falam muito disso, né? O juiz tem que decidir tecnicamente, o juiz tem que decidir com base na lei. Ok? Então, se decidir com base na lei, o que ele vai fazer é restringir a liberdade de expressão, porque ela está restrita não pela vontade do legislador, pela vontade dos ministros do Supremo, ela está determinada, essa restrição, pela própria Constituição Federal. Está lá, artigo 3º, inciso 4, Objetivos da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade que seja uma sociedade que atue contra a discriminação, contra o preconceito por gênero, por idade, por raça. Ele coloca uma série de categorias e diz, dentre outros, ou seja, só uma exemplificação, porque, por exemplo, não aparece a questão da orientação sexual na Constituição, mas o dentre outros inclui outras formas de discriminação. Não é, o rol é só exemplificativo, não é taxativo. São algumas categorias. Então, ali, a gente percebe que a Constituição está dizendo não podemos ter discurso de ódio, porque o discurso de ódio é o discurso que incita o preconceito e a discriminação. Não sou eu que estou dizendo, é a Constituição que está dizendo. Qualquer um pode ler lá na Constituição. Abre lá, artigo 3º, inciso 4, vai encontrar Objetivos da República. Está explicitamente colocado esse objetivo. Se olharmos a legislação que existe contra o racismo e outros crimes de intolerância, crimes ligados à discriminação, a gente vai ver que está escrito lá, não pode instigar a preconceito, a discriminação. Está descrito assim, claramente na lei. Então, eu não posso usar minha liberdade de expressão para dizer, olha, não contratem pessoas que vêm lá do Nordeste, etc. Inclusive, não é um exemplo abstrato, né? Porque a gente viu que apareceu isso no nosso cenário. Então, não sou eu que diz que é proibido falar isso daí. É a lei que diz. Está escrito na lei. E a lei está conforme o que a Constituição determina. Porque eu também não poderia criar uma lei dizendo, eu posso instigar o preconceito da pessoa por a condição nacional dele, porque estaria contrário à Constituição. Então, a gente, nesse debate sobre a liberdade de expressão tem limite ou não tem, a gente tem que se basear no que a nossa lei diz, né? Não no que a lei dos Estados Unidos diz, nem na cultura deles. A nossa lei diz claramente, não podemos cometer esse tipo de abuso que incita preconceito e discriminação contra as pessoas. Está na Constituição, está na legislação infraconstitucional, abaixo da Constituição, está nos tratados internacionais que o Brasil assinou. Então, de novo, é uma cortina de fumaça isso, dizer, mas Estados Unidos, o cara pode, não sei o quê. A gente tem que passar por várias camadas. Nossa lei diz que não pode. Será que é desejável que seja assim como foi lá? Né? Lá temos precedentes de limitação da liberdade e, na realidade, o que existe lá é um controle da liberdade de expressão, ora dando vantagem para um grupo em detrimento de outro. Exatamente. Né? Isso aí, Marcelo. Muito bom. Professor, eu estava pensando aqui, queria dar um pulinho na França com todo mundo aqui. Dar uma voltinha até lá. Lembrar do caso do Burkini. Eu fiquei pensando, esse caso, ele não revela uma certa forma de intolerância daquela sociedade, de não acolhimento de uma cultura? Porque uma das defesas das autoridades francesas era, não, estou resgatando a sua liberdade. Quando, na verdade, acho que isso é muito mais complexo do que a alegação oficial, né? Então, eu queria ver o professor nesse sentido. Eu posso colocar esse caso do Burkini como exemplo de uma intolerância a um grupo na França? Olha, eu confesso que existem determinadas situações em que é bem mais difícil a gente admitir que qual que é a posição correta ou não, né? Sim. Então, isso tem acontecido muito lá na Europa com relação ao uso, né, de determinados símbolos religiosos, né, que pertencem a uma determinada cultura, e você dizer que no espaço público ele não pode estar presente, ou numa instituição ele não pode ser colocado, né? Até porque também
que existe uma outra discussão, quer dizer, mas será que as pessoas que fazem parte de um determinado grupo religioso, geralmente isso com relação aos islâmicos, né? Eles têm a liberdade mesmo de adotar algo ou não, né? E a discussão é difícil porque as pessoas, muitas vezes, elas têm um ponto de partida que já é um certo preconceito a um determinado grupo. Então, o islâmico é uma coisa típica, né? Porque se fizer uma enquete para as pessoas, o que é o islamismo, quais são os valores dele, etc. Jesus, vai sair um negócio, né? Ou Alá, ou enfim, seja lá qual for o Deus de cada um, ele vai dizer assim, seria chocante como as pessoas não compreendem perfeitamente uma outra religião, mas eu acho que existe uma discussão legítima, né, sobre a presença de elementos religiosos dentro de espaços públicos, né, e a sua ostentação, né, como uma forma que pode de alguma maneira estar quebrando essa ideia que existe da laicidade, né? E de uma não, vamos dizer, conexão, né? Do Estado com uma determinada religião. Mas inclusive no grupo de trabalho do Ministério dos Direitos Humanos, tem uma parte ali que fala sobre a questão religiosa. E eu falei, porque o relatório não é meu, o relatório é uma construção coletiva. Falei, gente, eu não me sinto muito autorizado a escrever essa parte aqui. Claro que eu escrevi, mas eu falei assim, eu preciso de muito subsídio, porque tem algumas discussões que eu diria, estou mais habituado a fazer, e tem outros que eu sinto que eu não tenho acúmulo e eu vou precisar de auxílio. Tanto que várias pessoas do grupo eram pessoas que tinham muito acúmulo nesse debate sobre intolerância religiosa, né? E aí eles conseguiram dar uma contribuição muito grande, né? A professora Magali, a professora Luz Marina, a Francirose, o próprio German, que eu citei aqui, eram pessoas que conhecem bem esse debate e conseguiram dar uma contribuição muito boa. Aliás, é bem importante frisar, né? Porque tem muita gente que pensou, o grupo de trabalho, ele vai falar contra os evangélicos, né? Só que 2 dessas professoras são evangélicas, são do meio evangélico, né? E estavam lá no grupo, né? Discutindo, porque tinha evangélico, tinha judeu, tinha católico, tinha islâmico, e não só gente que é dessa religião, mas gente que estuda a questão da intolerância com relação a esses determinados grupos, né? Porque às vezes a pessoa está dentro de um grupo, não habilita ele a compreender a dinâmica, né? Claro, ela compreende um pouco porque ela vivencia, mas de compreender academicamente, cientificamente o fenômeno, né? Porque, por exemplo, não é porque uma pessoa é brasileira que ela necessariamente entende completamente o que é o Brasil, né? Só o simples fato de ser brasileiro. Então o grupo ele tinha esse caráter bastante heterogêneo e permitia que as pessoas tivessem uma qualidade melhor, porque eu falei, olha, não é a minha área falar sobre intolerância religiosa, né? É um tema que eu tenho. Mas não é só esse, tinha outros temas ali que eu tenho menos domínio, né? Mas graças a Deus o grupo criado pelo professor ministro, né, Silvio Almeida, ele era bastante heterogêneo e o pessoal conseguiu dar melhores contribuições com relação a isso daí, inclusive para dar ao relatório essa ideia de uma pluralidade e não cair numa acusação que surgiu no início lá do grupo do tipo, eles vão falar de intolerância religiosa, eles vão dizer que os evangélicos são os intolerantes, né? Que eles não toleram os outros, etc. É claro que isso é uma verdade que está em vários relatórios. Existem segmentos dos evangélicos que são intolerantes, né? Intolerantes em vários sentidos, né? Inclusive de uma forma ilegal. Isso é um fato aferido por determinadas pesquisas. Mas, inclusive, no relatório a gente faz questão de dizer, mas isso também não pode gerar um estereótipo do evangélico, né? Do que é o evangélico, já que a gente tem diversos segmentos e alguns, inclusive, que se opõem a esses movimentos de intolerância. Inclusive, tinha uma discussão no grupo que a gente dizia, justamente que esses grupos mais radicalizados, eles ganham mais destaque. E eles acabam fabricando o estereótipo em relação ao evangélico como um todo. Aí o sujeito diz evangélico, o cara já pensa a partir do estereótipo que aquele grupo radicalizado criou em relação a ele, né? Então eu diria que existem algumas discussões com relação a isso daí que eu considero ali bem... eu uso mais o meu diploma de filosofia nesse caso, né? Lembrando lá de Sócrates, que você precisa
pensar com calma, né? Antes de fazer juízos definitivos sobre ele. Eu acho que eu sinto um pouco em relação a determinados temas, né? Que tem aparecido nessa seara. Mas eu gosto muito de lembrar que eu acho que a gente tem que ter um ponto de partida para a gente tentar melhorar a qualidade sobre isso daí, que é entender que a compreensão sobre o que é a religião, ela é indispensável para todas as pessoas. Por quê? A religião é um fenômeno social, né? Então, ele tem que ser compreendido pelos indivíduos, ainda que eles não façam parte de um determinado grupo religioso. Eu digo isso porque nesse debate sobre a liberdade do indivíduo, já foi discutido na Europa, em alguns países, se o ensino sobre história de religião era facultativo, obrigatório, se alguém podia não querer apresentar uma escusa de consciência para não fazer o ensino de história da religião. Estou falando de ensino religioso, né? História da religião. Porque aqui no Brasil é facultativo, né? Ensino religioso. E, infelizmente, no meu entendimento, o STF entendeu que o ensino religioso em escola pública pode ser confessional. Acho que foi um equívoco, né? Porque acho que a ideia do ensino religioso deveria estar muito mais pautado por aquilo que alguns países adotam, que é ensino sobre a história das religiões. Tanto que era muito bom em algumas escolas públicas que os professores de história davam aula sobre religião. Ele ia lá e falava o que é o Islã, o que é o judaísmo, o que é o movimento protestante, etc. E aí o sujeito observava tudo aquilo que existia, percebia inclusive coisas que ele não percebia antes. E nesses países, na Europa já houve uma discussão em alguns países em que o sujeito falava, mas eu não tenho religião, então eu não quero estudar história da religião. E a decisão dos tribunais foi, obrigado a estudar. Você não pode apresentar escusa de consciência porque você não tem religião. Porque a religião é um fenômeno social relevante e você tem que entender. Senão amanhã você é preconceituoso contra o sujeito que é islâmico, contra o sujeito que é budista, contra o sujeito que é judeu, contra o sujeito que é evangélico. Sem conhecer o que é a religião, como ela funciona, de onde ela veio, como que ela opera, etc. Para quebrar e desmistificar esses estereótipos que existem em relação a determinados grupos. Então eu diria que a gente precisa iniciar uma outra forma, né, da gente conseguir ver para criar um debate público mais qualificado sobre como é que deve funcionar a laicidade do Estado, quando que ele pode determinar um limite, quando que ele pode dizer alguém não pode usar um símbolo religioso dentro de um espaço público, ou pode usar, etc. Né? Tá ótimo. Claudinha, vamos lá. Muito bom. Temos tempo ainda? Eu queria fazer. Claro, vamos lá. O senhor, então, coordenou um grupo de trabalho, né, que faz as proposições contra o discurso de ódio, e eu queria que o senhor destacasse alguns. Eu vi lá a questão da educação para os direitos humanos, que é um tema muito importante para a gente, né? Eu queria que o senhor destacasse ao final. E, de fato, quando ele fala da equipe multifacetada, eu vi até o Felipe Neto lá. Eu contribuiu muito bem. E eu me lembro que meu filho, de 11 anos, eu comentei com ele, olha, filho, eu sigo o professor lá nas redes, né? Meu professor com o Felipe Neto, ele, mãe, fala para ele que eu quero conhecer ele. E eu achei demais esse grupo tão diverso, né? Muito bacana isso. E, ao final, para quais proposições o senhor gostaria de dar destaque? Perfeito. Aliás, é bom mencionar aqui que a presença do Felipe Neto, né, ele causou bastante alvoroço ali dentro do grupo, né? O que foi bom porque as pessoas já começaram prestando atenção no grupo, porque tem um monte de grupo de trabalho no governo e as pessoas nem reparam, né? E o nosso, na hora, todo mundo, tem um grupo do Felipe Neto, todo mundo deu uma olhada, né? E obviamente muitos querendo desqualificar, né, a figura dele. E pelos mais diversos argumentos, né, foram utilizados ali, especialmente sobre o grupo que não queria a discussão, né, sobre o discurso de ódio. E ele teve uma participação lá no grupo e fez uma intervenção, porque os membros do grupo tinham vários métodos de trabalho, mas um deles era cada um fazer uma exposição, né, dentro do grupo de trabalho. E ele fez uma exposição muito boa, porque, obviamente, o sujeito é um dos maiores comunicadores que existe no Brasil. Sim. As pessoas às vezes confundem o personagem, né, que ele faz ali no canal dele, né, etc., com o Felipe Neto, que é alguém que estuda comunicação. Porque se ele chegou onde ele chegou porque ele entende de comunicação, né? Ele não é um sujeito ingênuo, né? Ele sabe como a internet funciona, ele sabe como que a internet pode ser usada para comunicar alguma coisa, inclusive como que a internet pode funcionar como uma ferramenta do discurso de ódio. Então, como ele tem uma leitura assim muito precisa, uma leitura muito rica, né,
sobre o funcionamento das redes sociais. Obviamente, uma exposição dele, quando ele vai dizer, as pessoas operam, a estratégia dos caras é isso, é fazer assim, etc. É óbvio que ele tem muita qualidade nisso, porque é um cara que sabe como funciona. Senão o cara não tinha escalado o canal dele onde ele escalou, porque ele não escalou a partir de terceiros, né? Não foi um sujeito que chegou e falou, você tem uma carinha bonita aqui e tal, fala bem, então eu vou te transformar num popstar do YouTube. Não, ele se construiu, óbvio que ele passou até auxílio profissional, etc. Mas ele, pessoalmente, é um cara que entende, né? Ele não é um fantoche de alguém que entende comunicação, né? Então, obviamente, a participação dele no grupo foi muito bem-vinda, a intervenção dele teve muita qualidade, né? No sentido de análise, né, sobre os fenômenos do discurso de ódio no mundo digital. Porque, como foi colocado aqui, né, o mundo digital se tornou a grande plataforma de propagação do discurso de ódio, né? Porque a gente sempre fala, o discurso de ódio sempre existiu no interior das sociedades, inclusive aqui no Brasil, né? Não é uma novidade, o discurso de ódio apareceu agora. Mas também seria errado dizer que o discurso de ódio, à atualidade, é igual como sempre foi. Porque não é. Quando surgiram as tecnologias digitais, isso mudou radicalmente o modo como o discurso de ódio ele se articula. Principalmente porque agora a gente tem uma difusão de espaços do discurso de ódio que a gente não tinha antes, e a possibilidade de você reunir pessoas que não conseguiriam se reunir em torno da lógica do discurso de ódio sem as tecnologias digitais. Então você tinha pessoas que comungavam desse tipo de pensamento, mas espalhadas em vários lugares. O que a internet fez? Conectou essas pessoas. 2, permitiu que esses determinados grupos começassem a propagar as suas ideias de uma maneira como eles não conseguiam antes. Porque antes, com os meios de comunicação tradicional, você tem um certo filtro, uma certa barreira. Porque o editor de um canal de mídia tradicional, ele vai olhar e vai falar, pô, mas isso aqui é antissemitismo, isso aqui é islamofobia, isso aqui eu não vou divulgar no meu jornal, né, no meu canal de TV, de rádio, etc, né? Vai ter um certo controle editorial para determinadas pautas. Claro que a gente também não vai dizer aqui que a mídia tradicional muitas vezes não foi propagador de discurso de ódio. Vamos pegar a questão da comunidade LGBTQIA+, por cada atrocidade que a gente tinha em rádio e TV, né, sobre esse tema. Mas havia um certo filtro civilizatório muito maior do que a internet, que não tem, né? Tanto que essa é uma das grandes discussões que aparece. Mas, aí fazendo um gancho com o que foi dito por você, a discussão não é simplesmente controle das redes sociais, porque é curioso como eu fiquei sabendo sobre o GT, a minha participação, porque o ministro tinha falado comigo que ia montar o GT, etc. E aí o assunto desapareceu durante uns dias, né? Aí eu tava tomando café fora de casa, aí tocou meu celular e era uma jornalista CBN que eu tinha um número marcado no meu celular. Aí eu falei, eita, aconteceu alguma coisa, né? Tá ligando, jornalista ligando assim, logo cedo, né? Aí eu atendi ela, você tá na relatoria do grupo de trabalho e tal. Eu, caramba, o jornalista, nem eu tô sabendo, né? Porque ele publicou a portaria e tal. Ele falou que eu ia estar lá. Mas os caras ficam de olho, né? Em tudo. Aí viu meu nome lá, já me ligou, perguntando e tal. Aí respondi, aí tocou o celular, era um outro jornalista, já perguntando assim, esse é o GT para proibir fechar as redes sociais, assim, já, né? Um outro jornalista. Já ligou na sequência, porque vai espalhando entre os jornalistas, né? Eles vão perguntando. E aí ficou essa mítica, né? De que o grupo de trabalho pensa que a solução é o controle sobre a rede social, né? A Manuela Dávila, que presidiu o grupo de trabalho, também falou, nossa, meu celular tocou o dia inteiro com gente perguntando se o GT ia propor formas de controle. E o pior que era bem na época que estava quente o PL, apelidado PL das fake news, né? Mas alguns preferem falar que na verdade é um PL sobre a liberdade de comunicação, né? Enfim, mas de qualquer maneira estava sendo muito propagado que o nosso GT estava meio nessa, porque o PL estava muito quente, né? O projeto de lei, que o grupo de trabalho teria essa tônica, né? De propor o controle, etc. O nosso relatório até fala sobre essa questão, mas fala muito lateralmente, né, sobre essa discussão que existe em torno de como é que as redes sociais podem funcionar de uma forma mais saudável, que é uma discussão legítima, que inclusive alguns atores das Big Techs discutem aceitam discutir bem esse tema, porque eles mesmos olham e falam, acho que tem coisa aqui que não está muito legal, que não está funcionando, né? É uma discussão legítima, né? Agora, a principal ênfase está nesse outro ponto, que é educação em direitos humanos, né? Porque ficar acreditando que formas de repressão
vão ser a solução para esse problema, é uma ilusão. Porque, afinal de contas, se o discurso de ódio ele está se manifestando, a repressão só está atuando na última camada, que é a hora que o negócio já eclodiu. Sim. Então, eclodiu, vamos reprimir como? Vamos derrubar o conteúdo. Vamos reprimir como? Vamos mandar para cadeia esse sujeito. Pô, mas aí você não está propondo uma solução radical no sentido de raiz, né, do radícios, de você ir lá na causa do problema. Se aquilo está se manifestando, é porque já foi gestado no interior do sujeito esse sentimento de ódio, essa irracionalidade. Aliás, é um dado curioso, interessante, assim, a ser citado aqui, que o professor German inclusive fala, ele diz, o fascismo tem sobretudo uma lógica do sentimento. Essa é uma das características que ele fala. O fascismo está caracterizado por ele impulsionar as pessoas a partir de um determinado sentimento, em criar na pessoa um sentimento de adversidade, um sentimento de desprezo pelo outro, muito mais do que você tentar racionalizar um argumento. Né? Ou seja, você trabalhar com o nível emocional do sujeito. Essa é a lógica, né, que o fascismo opera. Então você criar uma determinada narrativa que pode não fazer nenhum sentido do ponto de vista racional, mas que captura um sentimento do sujeito. Então, por exemplo... Daí não dá para negociar. Exatamente, porque é o sujeito que fala assim, a comunidade LGBTQIA+, vai acabar com o teu filho. Né? A pessoa pensa, mas eu gosto do meu filho, eu quero proteger ele dos males que existem, né? Etc. Então, quando você diz tem um inimigo que ele quer capturar o seu filho, criança, porque ainda usa a figura da criança, né? Não é só o filho da pessoa, é só a criança. Eles querem capturar, eles querem perverter, eles querem destruir ela, etc. Ele parte de um medo real que o sujeito tem, que é, eu quero proteger os meus filhos, eu quero o bem deles. Então tem alguém que quer o mal deles, né? Então, perceba, partindo do sentimento que o sujeito tem e trabalhando isso, criando, aí, como eu falei, se associa a fake news, né? Criando a ilusão de que aquele grupo é, de fato, uma ameaça para o filho dele, etc. Então, não adianta a gente pensar a solução desse problema só na ponta dele, dizendo, a gente vai reprimir. Sobretudo direito penal, né? Porque o grupo praticamente não tem nada do ponto de vista da repressão criminal das coisas, né? Porque imagina que, eu falei aqui o fenômeno do shitstorm, do linchamento virtual, eu escrevo isso nos meus artigos. Quando você tem esse processo de linchamento, o direito não tem resposta para isso, no sentido de repressão. Porque o shitstorm, o linchamento, é uma coisa muito rápida. Então o judiciário nem consegue controlar. Quando piscou o olho, já aconteceu. A hora que você pensou em entrar com a ação, já aconteceu. A hora que o juiz dá a ordem, já foi. O juiz dá uma ordem, como é que ele vai controlar? Porque a manifestação vem de todos os lados. Isso. Não tem como fechar a internet, não é? Então, o tipo de fenômeno que você fala, quer controlar com a repressão, não vai funcionar. Quer controlar com a repressão criminal, não vai dar certo. Até porque, também é bom insistir nisso, punitivismo, direito penal como resposta para problemas que existem na sociedade é uma visão muito arcaica, muito ultrapassada, do tipo, eu crio uma lei mais dura, então isso vai acabar com o crime. Isso é só uma ilusão, é uma venda de uma ilusão, todo mundo sabe, mas as pessoas querem se iludir, algumas, né? De que, o que falta é uma lei mais dura, o que falta é mais tempo na cadeia, etc. Todo estudo que existe sobre essa questão mostra que esse tipo de resposta não produziu resultado em lugar nenhum. Mas como, de novo, se parte de uma dor real da pessoa, a pessoa está sendo vítima de violência, a pessoa está sendo assaltada, a pessoa está sendo violentada, a pessoa levaram o celular, a pessoa tem um sentimento legítimo que é, eu estou sendo vítima do crime. Então ele quer uma resposta, né? Então, de novo, o que se faz é uma captura desse sentimento das pessoas, apresentando uma solução que não é uma solução, mas que cria essa ilusão na pessoa, do tipo, então agora que dobraram a pena, então agora eu vou ficar seguro, né? Mas voltando aqui ao tema, essa face repressiva, ela não funcionaria sob vários aspectos, inclusive nessa questão do linchamento, como eu falei, porque o Poder Judiciário sequer conseguiria. Num shitstorm tem 200 mil pessoas participando, né? E às vezes até participando de forma criminosa, porque estão cometendo crime de injúria, calúnia, difamação. Mas o judiciário vai fazer o quê? Colocar no polo passivo de uma ação 200 mil pessoas? Nem dá para executar um processo judicial dessa maneira, porque os processos judiciais não foram criados ou feitos com essa lógica de massas, né? Então, se a gente quer conter o fenômeno, não é resposta criminal para o indivíduo que participou, mas pode ser resposta, por exemplo, criminal a grupos, que a gente até fala no relatório, são super spreaders, né, os super disseminadores,
de ódio, que aí são grupos articulados, financiados, para criar e reproduzir, propagar o discurso de ódio. Aí, com relação a esses indivíduos, uma resposta do Estado, repressiva, até eventualmente no campo do direito penal, pode surgir, produzir algum efeito, porque aí você está quebrando um núcleo que organiza de forma criminosa a propagação do discurso de ódio, né? Aí pode funcionar. Mas para, vamos dizer, o conjunto da sociedade, pensar a lógica da educação em direitos humanos, mostrar para as pessoas quais são os efeitos perniciosos do discurso de ódio, as consequências, como ele se constrói, ou seja, de onde ele vem, para onde ele nos leva, é uma política muito mais eficaz do que ficar pensando simplesmente em repressão individual. Que bacana. Excelente. Bom, gente, tivemos uma aula que foi assim. Tá vendo? O discurso de ódio, de fato, é um tema que a gente infelizmente, ainda não tem muito pano pra manga ainda pra gente poder discutir sobre o assunto, né? Ele não para, a gente tem um fenômeno aí neofascista, um discurso que ele visa mesmo marginalizar, oprimir determinados grupos, né, da sociedade. Bom, estamos chegando ao fim, professor. Foi assim, gostaria que dessem as suas considerações finais. Eu vou me despedindo, meus colegas também. Foi um prazer estar aqui, recebê-lo aqui na nossa casa. O microfone é todo seu, a casa é sua. E foi muito obrigado, Cláudia, por ter trazido seu professor aqui. Imagina, agora é nosso professor, porque eu já me sinto aluno dele também. Mas eu falei pra vocês, a gente ficava nessa pegada o sábado inteiro, imagina assim, ó, vidrado. Eu Já ficaria aguentavam 6 horas lá. Não, eu acho que eu vou lá ter aula com o professor também, até as 4, viu? Marcelo, foi um prazer tê-lo aqui. Igualmente a todos. Foi bacana tê-lo à mesa. Tiago também tá aqui com a gente. A partir vai ser esse formato nosso agora, né? Cláudia, é com você. Muito obrigado, viu, gente? Bom, curtam, compartilhem. Aqui foi o Thiago que trouxe para da aluna de cantinho. vocês. Cantinho do café, que nos presenteou. Bacana, um café assim gourmetizado, né? Sim. Vamos. Muito Eu vou bom. pegar um pra mim, tá, Thiago? Cada um pega um, ele fica sem. É isso aí. Eu Só quero... Só mostra, por favor. É isso. Cantinho do Café. Eu quero cumprimentar mais uma vez a nossa audiência, a galera que interage com a gente. Tá cada vez mais bacana essa interação, essa conversa de vocês. A gente fica lá acompanhando as curtidas, os comentários. Continuem, curtam aí o nosso canal, comentem, sugiram temas, porque é isso que vai dando movimento aqui pra gente. Quero cumprimentar de novo o pessoal que nos assistiu aqui, cumprimentar o Thiago, cumprimentar os meus colegas que estão dividindo a mesa comigo, Marcelo. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Você sabe que você já faz parte da nossa equipe, né? Quero mandar um abração pro Lucas, que nos assiste. Lucas. Pois é. Ele tá comendo a presença dele aqui. E cumprimentar especialmente o professor Camilo. Muito obrigada por essa aula, por essa conversa tão importante, que comunicou tão bem, não só com a gente que é do direito, mas com a galera toda que nos assiste. Eu vou recomendar a leitura desse relatório com as proposições contra o discurso de ódio. Vou pedir, inclusive, que os alunos leiam e façam trabalho. Porque esse assunto, esse repertório é de interesse público, de fato, né? Claro. Como bem colocou o professor Camilo, que eu achei super interessante. Muitas vezes a pessoa, ele usou um termo que eu achei interessante, a pessoa inocente nem sabe que está sendo arregimentada por uma tribo ali que está tentando propagar o discurso de ódio. Então é muito importante que a gente difunda essas informações. Professor Camilo, foi uma honra ter o senhor aqui com a gente. O senhor já está convidado a voltar para a gente continuar esse assunto. Tem muita coisa que eu gostaria de perguntar sobre as especificidades dos grupos sobre o qual vocês estudaram. Eu gostaria de pedir, por favor, leve os meus cumprimentos, o meu abraço ao nosso ministro e o professor Silvio Almeida, de quem eu sou fã muito antes dele ser ministro, que eu já acompanhava, tenho livros dele, ele tem uma didática, uma empatia para ensinar, que eu acho que eu sou fãzaça dele. Então, por favor, diga para ele que Cláudio Trajano é fã dele e a gente gostaria de, eventualmente, um dia ter ele aqui com a gente, junto com o senhor. Muito obrigada por esse tempo. Olha, eu que agradeço demais quem nos acompanhou até aqui, o convite, né, a participação.
de todos que me acolheram de forma tão gentil, tão profissional, todo o pessoal da equipe, né, por trás da ocorrência aqui do programa, porque muitas vezes as pessoas só observam as pessoas que estão aqui na mesa, mas tem todo um trabalho, né, verdade. por trás para a realização aqui. E então eu sou muito grato pela oportunidade que tive aqui de participar. Quero deixar 3 recomendações para as pessoas que estão nos assistindo. A primeira é o livro Crítica do Fascismo, do professor Alisson Mascaro, que acho uma leitura indispensável para quem quer compreender esse fenômeno do discurso de ódio. A própria leitura do relatório, né, que o grupo de trabalho produziu, que está no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, e também convidar a quem quiser ter mais acesso a conteúdos de natureza jurídica acadêmica, me seguindo nas redes sociais, camilo.noda.caldas, vai localizar e aí vai poder se inserir nesse debate, porque afinal de contas, com informação, com qualidade no debate, que é o que vocês trazem aqui nesses programas que vocês realizam, a gente tem a possibilidade de fazer uma transformação e criar um mundo, uma sociedade melhor. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês e com o público aqui que nos assistiu. Quem agradece somos nós. Muito obrigado mesmo, obrigado. gente. Curtam, compartilhem, arrasta pra cima, nos sigam nas redes sociais. A gente quer também sugestões, façam perguntas, a gente vai estar sempre interagindo com vocês aí. Foi um prazer, mais uma vez, sábado que vem, no mesmo bate-horário, no bate-canal, com a nossa equipe, mais um convidado, sempre trazendo aí uma novidade jurídica, um assunto, um bate-papo, de forma para democratizar, né, o debate jurídico, porque isso faz parte da nossa sociedade e a gente precisa, né, isso faz parte da construção da cidadania, e eu acho que a gente, de certa forma, a gente quer contribuir para isso, né? E é isso aí, gente. Mais uma vez, até logo, até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado.